Só que a imagem acontecia na minha frente, eu via na minha frente a cena de pessoa no meio daquilo ali, rodando dentro, jogada para o ar, casa ser arrancada. A paz do Senhor, meus irmãos. Bom, meus irmãos, eu me chamo Cláudio e vou contar um sonho que eu tive ontem à noite para amanhecer hoje de madrugada. Eu tive um sonho. Eu não sei se foi um sonho ou se foi uma visão. Eu sei que o intuito desse canal é levar a palavra de Deus, é falar de Deus. Sempre que Deus me entrega uma palavra, eu passo ela para vocês. E ontem eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava num sítio, e estava assim perto de uma casa antiga, que a gente já morou, está com muito tempo. E eu estava com algumas pessoas, porém, eu não lembro quem eram essas pessoas. Sei que tinha gente comigo ali. Era pessoa conhecida, só que no sonho eu não tenho a visão de quem era que estava quem eram as pessoas. Eu sei que eu tenho a impressão que era a pessoa que eu conhecia. E aí, do nada começou um redemoinho, e tipo um furacão ali, aquele girando, e era bem branquinho, da cor da neve, mais ou menos assim. E era 3. E aí eles passavam, aonde eles passavam, casa era virada, carro era jogado para o ar. Eu via muitas pessoas sendo jogadas, o vento jogava para cima, e ali o carro rodando no ar, e pessoa saindo de dentro do carro e caindo diretamente no chão. Um monte de gente, van cheia de gente. Eu via, era que nem se alguma coisa, digamos, tudo que acontecia, digamos, aonde esses 3 redemoinhos passavam, eu via a imagem. A imagem era que nem se fosse uma televisão bem pertinho de mim, mas não era uma televisão, era uma imagem que eu via tudo que acontecia. Só que eu não era uma televisão, era uma imagem que se formou na minha frente. E onde esse redemoinho passava, e ele destruía ali, a imagem eu via tudo ali, na minha frente. E aí ele passava, eu via ele longe, quebrando tudo, revirando tudo, e a imagem eu via na minha frente, assim, bem pertinho. E aí era um negócio muito real. Só que tinha umas pessoas mais e eu não via essas pessoas que estavam comigo ser jogadas, não. Essas pessoas que estavam comigo, elas ficavam ali se segurando em alguma coisa, mas a casa que eu estava, ela passou o vento forte, mas não destruiu a casa que eu estava. Mas as outras casas, carro, van cheia de gente, isso eu via tudo. Na minha frente, assim, as coisas aconteciam. Só que eu via ele lá na frente, longe, o redemoinho, rodando todos os cantos, onde ele passava, ia num canto, ia em outro, girava e corria para um canto, e eu vendo aquilo. Só que a imagem acontecia na minha frente, eu via na minha frente a cena de pessoa no meio daquilo ali, rodando dentro, jogada para o ar, casa ser arrancada, um negócio bem diferente. E aí, eu olhando aquilo, e eu tinha uma pessoa mais aí eu dizia: olha, a Bíblia não mente. A Bíblia não mente não, porque a Bíblia falava dos 3 cavaleiros, e está acontecendo. Só que era eu mesmo que dizia no sonho, não era não era ninguém que falava para mim no sonho, não. Eu mesmo que falava no sonho isso, né? E era um sonho, mas era muito real. Era uma coisa, sei lá, fora do normal. E aí eu dizia: olha, dizia para a pessoa lá, que eu não lembro, não via a cara dessa pessoa, não dava para lembrar da feição dessa pessoa. Só que eu sei que eu conhecia essa pessoa que estava comigo. E aí eu dizia: olha, a Bíblia não mente, porque falava dos 3 cavaleiros, e está acontecendo. E aí ele passava destruindo tudo aonde passava. Pronto, aí foi essa visão que eu tive. Assim, depois eu terminou o sonho, não lembro mais nada. E aí, de manhãzinha,
O meu celular estava quebrado, eu não podia gravar mais vídeo. Ontem, essa semana, não gravei mais nenhum vídeo, por quê? Porque meu celular quebrou e eu não podia mais gravar. E aí, o que é que acontece? Eu vou bem cedo, ler a Bíblia, que estava ainda para ler a Bíblia, dava para ver a Bíblia no celular. E aí, quando eu cliquei no celular, que apertei lá no botãozinho, o celular voltou normal e começou a funcionar. Aí eu digo, agora eu vou gravar. Aí eu vim aqui e gravei para vocês esse vídeo aí. Espero que vocês falem alguma coisa aí sobre se isso foi um sonho, se foi uma visão, porque eu mesmo não sei, não posso dizer foi uma visão porque foi muito real, mas foi um sonho, não foi uma coisa que eu posso dizer que foi uma visão. Foi um sonho, mas vocês aí vão poder ver